Bom, então falando um pouco sobre cones. Meu nome é Lucas e vou falar um pouco sobre cones. Falando então dos conceitos das propriedades do cone, a gente tem como definição que o cone ele é um sólido geométrico, corpo redondo ou ainda um sólido de revolução, e ele é obtido através da rotação do triângulo. Ou seja, a gente tem na imagem ali o triângulo, ele é rotacionado através do eixo que passa por H, né, que é a altura do triângulo, é o cateto, e ao rotacionar a gente forma o cone. Ele é um Ele possui a base circular e possui um R chamado de R minúsculo ali na imagem. Ele possui também a altura H minúsculo e a geratriz G, que é a hipotenusa do triângulo. A gente pode encontrar, por exemplo, para não ficar abstrato, né, a gente tem um exemplo, aqueles boné de festa que são um formato de cone e etc. Vamos passar. Bom, as formas do cone. A gente tem aqui a planificação do cone e tem um círculo, como eu disse antes, que é a área da base, e aqui a área lateral, que é a lateral do cone. A gente consegue obter algumas formas, por exemplo, a área da base é a mesma área do círculo, que é, portanto, πr ao quadrado, né? O raio ao quadrado, que multiplica π. A área lateral, ela é π que multiplica r, que é o raio que multiplica a geratriz. A área total é a soma dessas duas áreas que a gente viu. E o volume é π que multiplica o raio ao quadrado, que no caso é a área da base, né? Que multiplica a altura e divide tudo isso por 3. E essas são algumas formas do cone. Bom, eu vou falar então sobre as partes que compõem o cone. Aqui nós temos dois cones. Do lado esquerdo nós temos um cone reto e do lado direito nós temos um cone oblíquo. Vocês podem perceber que os mesmos pontos estão marcados nos dois cones. O V é o vértice do nosso cone. O vértice é a pontinha de cima do nosso cone. H é a altura do cone. A altura do cone vai da base até o nosso vértice. A geratriz é um segmento que uma extremidade dela está no vértice e a outra está em algum ponto da base. E o R, então, é o raio da nossa base. Muitas vezes, nos exercícios, a gente não tem ou o valor da geratriz, ou o valor da altura, ou o valor do raio da base. Então, baseado na fórmula de Pitágoras, a gente usa a seguinte fórmula para encontrar algum desses valores. A geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Agora eu vou demonstrar para vocês com um cone transparente. Aqui nós temos a nossa altura do cone, tá? Que nesse aqui vocês conseguem ver melhor. Aqui nós temos o nosso raio da base. E essa lateral aqui, então, é a nossa geratriz. Então, agora que já foi apresentada cada parte formadora do cone, cada aluno ele receberá 4 moldes para montar. E a partir desse modelo, então, se iniciará a nossa avaliação. Então, sobre a atividade de avaliação. Esse é o molde, então ele foi montado em 4 tamanhos diferentes. E é assim que espera-se que os alunos, que o resultado que os alunos obtenham. Então, após todos finalizarem a montagem, eles deverão obter peças assim, iguais às do vídeo. Com isso, então, eles serão desafiados a calcular a área da base, a área lateral, a área total e o volume de cada peça. Então, aqui eu trouxe como exemplo do cone maior, onde a gente encontra o diâmetro, o raio e a geratriz usando a régua. A gente, então, pode calcular logo a área da base, a área lateral e a área total. Tem duas formas de calcular, então, ou somando a área da base e a área lateral, ou utilizando a fórmula dela. Então, para calcular o volume, a gente vai precisar da altura, e a altura não nos é dada. Então, a gente usa o teorema de Pitágoras,
e substitui a hipotenusa pela geratriz, e os catetos, um é a altura e o outro é o raio. Então, a gente substitui e resolve para achar a altura. A altura, ela dá 14,9, e a gente arredonda ela para 15 para facilitar o cálculo. Então, após isso, eles encontram esse resultado para o volume. E isso, então, a gente espera que eles sejam capazes de fazer com todos os outros. E daí, no final, então, a gente espera também que eles tenham compreendido como utilizar cada dado que eles obtêm do cone, bem como onde encaixar eles em cada fórmula, e também que, se caso eles tenham alguma dúvida, eles sejam capazes de pedir ajuda tanto para os colegas quanto para os professores.